Nova Manhã. Entrevista do dia. Para fechar o Nova Manhã Araçatuba de hoje, nós contamos agora com a participação da veterinária Amanda Araújo na coluna sobre saúde dos pets. Toda quinta-feira ela fala com a gente sobre um tema relacionado à saúde dos animais de estimação. A pauta de hoje, olha Amanda, nós que já estamos vindo aqui de uma entrevista sobre animais de estimação, né? Vamos continuar então falando agora sobre sinomose, que é uma doença grave que acomete cães, não é? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lilian. Bom dia. É isso mesmo. A sinomose é uma doença, eu costumo falar que ela é sempre atual, porque infelizmente no Brasil a incidência dessa doença ainda é muito grande e a gente vai começar agora uma época de vacinação que eu considero mais importante ainda, porque é uma doença que ela tem grande incidência na época do inverno. Então eu sempre gosto de falar nessa época do ano, que agora é a época de vacinar os animais, para a gente entrar no inverno mais seguro. Então, ela é uma doença que acomete nos animais domésticos, ela acomete o cão. É uma doença muito grave, que tem uma alta taxa de mortalidade e que passa muito facilmente de um animal para o outro. Ela é transmitida através de aerossóis, gotículas contaminadas ou secreções e excreções contaminadas. Então, o animal que está doente, ele elimina o vírus por secreção nasal, secreção ocular, nas fezes, na urina, e esse vírus fica no ambiente, ou passa diretamente de um animal para o outro, ou fica no ambiente. Então, um animal de rua que tem a doença passa na calçada, deixa o vírus ali, contaminando o local, e logo depois você passa com o seu animal passeando naquele local, farejando o chão. É assim que ele pode se contaminar, ou através do contato direto com o animal doente. É uma doença que acomete três sistemas do organismo do cão. A parte digestória, podendo causar vômito e diarreia. A parte respiratória, pode causar pneumonia, espirros, secreção nasal. E nos casos mais graves e mais avançados, que é o que sempre preocupa mais a gente, a parte neurológica. São aqueles animais que têm uma incoordenação dos membros pélvicos. Então, eles não têm coordenação das patinhas de trás. Começam a andar com um rebolado, depois eles começam a perder cada vez mais a coordenação de um jeito que eles não conseguem depois andar. A doença também pode causar convulsões, pode causar vocalização, que é quando o animal fica gritando, latindo, aparentemente por causa de dor, às vezes o proprietário pensa, mas não é um sinal neurológico. E pode causar também um sinal clínico que a gente chama de mioclonia, que é uma contração involuntária da musculatura, e o animal fica como se fosse com uns tiques, ou na pata, ou na região da cabeça, em qualquer músculo do corpo. Então, nesses casos que a doença já está num grau neurológico, as chances de cura são ainda menores. Então, mais uma vez, é mais uma doença que quanto antes a gente diagnosticar, a ponto de não chegar na parte neurológica, melhores são as chances de tratamento. E o que eu falo que, graças a Deus, existe uma vacina para essa doença, que é a vacina, a gente já comentou aqui anteriormente sobre ela, é a vacina V10. Então, se o seu animal é vacinado, está com uma vacina de qualidade, feita por um veterinário, com a vacina em dia, ele está protegido dessa doença. Então, fica já o alerta agora, antecipado, que é a época de inverno, é a época de proliferação dessa doença, mas o legal é a gente conseguir vacinar os cães agora para entrar no inverno depois mais seguro. Amanda, eu gostaria que você explicasse para a gente, rapidamente, se puder, qual é a diferença de outras doenças que sempre terminam com ose, né, porque são de animais? Então, parvovirose, você falou sinomose, mas tem, por exemplo, parvovirose. Qual é a diferença de uma para outra? A parvovirose, ela também é causada por um vírus. Ela é muito associada com a sinomose, Marcelo, porque as duas doenças acontecem muito em filhotes, que ainda não tem vacina ou não tem o protocolo de vacinação todo completo. Mas a parvovirose que você citou, ela acomete o trato digestório. Ela não tem é um outro tipo de vírus, é uma outra doença diferente, mas ela acomete a parte digestória. Então causa muito vômito, diarreia com sangue, mas não tem essas alterações respiratórias e neurológicas que a sinomose tem. Também é uma doença grave, também ainda causa a morte de muitos animais,
mas a sinomose ainda eu considero ela ainda um pouco pior nas chances de tratamento e de cura do animal. Entendi. Pois Então, vamos vacinar. Mais do que nunca, a gente que vem falando sobre doença de humano, sobre necessidade de vacinação, fica aí a dica. Para animal é a mesma coisa. Vacine. As pessoas podem ficar, às vezes, um pouco ressabiadas porque o custo é alto. Existe somente na rede particular, imagino, esse tipo de vacina. Tá? Isso. A gente fala em preço justo ou fala em preço alto? É caro? Não é? Não, Marcelo, não é uma vacina cara. Existem muitas marcas boas no mercado hoje em dia. A gente sempre só chama a atenção para que essa vacina seja feita por um médico veterinário, que você consegue encontrar algumas vacinas mais em conta no mercado, mas que não são aplicadas em clínicas veterinárias, porque a gente sempre chama atenção para isso. Eu comentei aqui já há um tempo atrás com vocês isso também. O veterinário vai avaliar se o animal está em condições de receber essa vacina, porque a gente não pode vacinar um animal doente. E além disso, essa vacina tem que ter um bom armazenamento. Então, essa vacina, como já tem várias marcas boas hoje em dia no mercado, ela tem um valor acessível. E se você comparar o valor dela com o valor de um tratamento de uma dessas doenças, por exemplo, é um valor muito mais baixo. Então, vale, sem dúvida nenhuma, vale a pena manter isso sempre em dia. Perfeito, é isso. Amanda, muito obrigado pela participação. Hoje a gente acabou te chamando um pouco mais tarde. Nos desculpe, às vezes as entrevistas aqui, elas, como é a sua coluna, são tão interessantes que a gente vai esticando e aí vai faltando tempo. Vamos pensar se de repente não compensa aumentar o jornal, né? Pode ser. Não é? Imagina, não tem problema nenhum, não. Eu peguei o finalzinho da entrevista com a doutora Daniela, o tema foi bastante relevante também, e acredito que tem muita ligação com esse tema da sinomose que eu escolhi para hoje, porque os animais de rua não têm essa possibilidade de vacinação. Então, é outra coisa, fazendo um link aí já com a entrevista dela, eu peguei só o finalzinho, não sei nem se ela chegou a comentar sobre isso, mas quando adotar um animal, deixe as vacinas do seu animalzinho em dia, mantenha esse animal em uma quarentena, leve num veterinário. A doutora Daniela já faz a avaliação lá no CCZ mesmo, para ver se esse animal está saudável e não é portador de nenhuma doença. E, estando saudável, vai fazer um bem danado para esse animal que você está adotando, já colocar essas vacinas em dia também. Muito bom. Perfeito. Amanda, até a semana que vem. Até. Brigadão. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, bom bom dia. dia.